Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para inaugurar o nosso grupo de Telegram, né? Que tem como uma ideia básica aí a gente poder, a cada semana, tá discutindo, tá aprimorando os conhecimentos com relação à nossa área, né? Ou a área de treinamento, a área de nutrição, que elas estão bem relacionadas. E o meu grande propósito com esse grupo aqui é que a gente possa, a cada semana, estar discutindo temas bem diferentes, tá? Que não vão ter uma relação direta um com os outros, mas que nós possamos nos fortalecer, fortalecer nossa área, abrir nossa mente para outras perspectivas. E na minha maneira de pensar, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda em alguma coisa, mais a gente vai vendo que a gente não sabe muito sobre aquilo e mais vai nos forçando a querer estudar mais, mais e mais. Esse é o grande propósito com isso daqui, com esse grupo aqui, que nos force a querer mais, a estudar mais e ver como as nossas áreas aí são amplas em termos de conhecimento. Legal, pessoal? Então, como eu falei, são discussões breves. Já vou estar projetando aqui para vocês a nossa discussão de hoje, tá? Então, basicamente, hoje a gente vai dar uma olhada ali, uma mini olhada em treinos de homens versus mulheres. Principalmente, pessoal, no que tange a hipertrofia, tá bom? Então, assim, será que um treino que eu penso para um homem, em termos de hipertrofia, é o mesmo treino que eu penso, por exemplo, para as mulheres? Então, são tipo de coisa aí que a gente vai ter que olhar um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de cuidado em todo esse sentido aqui, tá? Homens, mulheres têm o mesmo tipo de treino, eu devo seguir a mesma conduta. Então é nesse quesitinho aí, basicamente, que nós vamos adentrar nesse momento. Beleza? Então vamos lá. Seguinte, pessoal, esse estudinho aqui, ó, é um estudo aqui recente, tá? 2014. O que ele versou, pessoal? Ele quis ver aqui, ó, as diferenças humanas, né? Homens e mulheres, em termos de fadigabilidade. Mas o que ele quis dizer isso aí? Será que a constituição de homens e mulheres são basicamente a mesma, né? Então, assim, se há uma grande diferença entre eles, é o que o estudo quis reportar, a minha conduta teria que ser diferente com relação ao treino de homens e mulheres. Então, aqui está um quadrinho que mais ou menos sintetiza o esquema do artigo para vocês, tá, pessoal? E eu vou bater rapidamente em coisas ali que ele coloca. Principal, olha aqui embaixo comigo, né? Ele já fala aqui, ó, mulheres são menos fadigáveis. O que quer dizer? Mulheres, pessoal, cansam menos, perdem menos desempenho. Por que isso? Então, olha só, ele faz uma relação aqui, ó. Quando ele coloca esse negativo, quer dizer que a mulher tem menos disso do que o homem. Quando ele coloca o positivo, a mulher tem mais disso do que o homem, tá? Então, olha só o que ele coloca, ó. Por exemplo, vamos pegar algumas coisas aqui, ó. A mulher tem mais fibra tipo 1, mais fibra lenta do que o homem, ok? A mulher tem um metabolismo lipídico maior, tem maior quantidade de gordura, tem um metabolismo glicolítico menor. E a gente sabe que o metabolismo glicolítico, né, a glicólise, está relacionada com alta intensidade. Então, ou seja, já dá para a gente ter o primeiro norte aqui. Mulheres têm um pouco mais de dificuldade em adaptação com alta intensidade. Aí ele coloca, mulher tem mais vasodilatação, tem mais perfusão do músculo, né? Produz menos metabólitos que levariam à fadiga, por exemplo, diminuição de pH. Ou seja, levando a gente a entender que as mulheres sofrem menos fadiga, principalmente por um melhor metabolismo lipídico. O que isso já começa a levar para a gente? Um norte, pessoal, para um outro trabalhinho aqui, ó. O que esse trabalho aqui tentou investigar? Ele tentou investigar cargas altas, né? Ou seja, mais volume de treino, com cargas baixas, com mais volume de treino, versus cargas altas, né? Peso alto com menor volume de treino. E o que esse trabalhinho aqui enxergou, pessoal? Olha o título dele, ó. Lower load, né? Ou seja, menos peso
e mais volume de treino é mais efetivo, ok? Do que muito peso e poucas repetições para aumentar a massa muscular de mulheres mais novas, tá? Por que mais novas aqui? Porque geralmente o artigo ele tem que direcionar qual foi o público. E o público desse trabalho ali foi mulheres de 20 a 30 e poucos anos, tá? Por isso que ele chamou de mulheres novas ali. Então, olha só o que ele achou, pessoal. Isso daqui, ó, é o ganho relativo de massa muscular nas mulheres que fizeram um peso menor, porém uma repetição maior, tá? Do que as que fizeram, pessoal, muito peso e umas repetições menores. O quanto era essa faixa de repetição? Basicamente aqui, pessoal, coisa de 15 até 35 repetições por série, tá? E aqui o famoso 8 a 12, tá? Então, assim, não eram pouquíssimas repetições. Aqui, basicamente, 8 a 12 e aqui de 15 até 35 repetições. O que esse trabalho aqui mostrou, então, pra gente? A mulher não tem um metabolismo lipídico melhor, mais ativo, a mulher não tem mais perfusão do músculo, chega mais sangue lá, a mulher não é menos fadigável. Ou seja, se eu quero fazer uma mulher ganhar massa muscular, eu devo olhar muito mais pelo volume das repetições do que pelo peso que eu incremento nela, tá? Então, obviamente, sempre tentando gerar o máximo do esforço dela. Então, assim, não são 15, 20, 30 repetições tranquilinhas. Ela tem que chegar lá suando, né? Querendo pedir, pelo amor de Deus, para acabar tudo. Só que é a forma de eu atingir mais essas mulheres. E olha só, para a gente fechar aqui, o que eles fizeram aqui também, ó. Um outro trabalhinho, pessoal, 2019, trabalho bem recente, ó. Intervalo entre as séries, homens versus mulheres. E olha que legal esse trabalhinho aqui de 2019, pessoal. Eles fizeram lá, homens e mulheres fazerem 10 repetições máximas, tá? Chegavam no limite deles. E davam, pessoal, 1 minuto só de pausa, tá? Então, eles davam 1 minuto de pausa e pediam para essas pessoas fazerem mais 10 repetições. O que foi acontecendo? As mulheres caíram um pouquinho, né? Porque a gente está dando uma pausa incompleta, né? Não estamos dando tempo da foscreatina ser ressintetizada, né? Voltar para a musculatura. E o que está acontecendo? Ó, a mulher perdeu um pouquinho de desempenho, sim, pausa incompleta, mas olha o homem como perde muito mais desempenho quando eu dou uma pausa incompleta. Por quê? Porque ele depende muito mais do metabolismo glicolítico, né? Ele depende muito mais da alta intensidade do que a mulher, ok? Resuminho da história pra gente, pessoal. Homens e mulheres têm constituições extremamente diferentes, né? Volta aquele nosso primeiro quadrinho. Se eles têm constituições diferentes em metabolismo lipídico, em via glicolítica, em perfusão muscular, a nossa conduta tem que ser diferente em homens versus mulheres. Ou seja, quer fazer uma mulher ganhar mais massa muscular? Pensa muito mais no volume, 15, 20, 25, 30, 35 repetições, mas que ela chegue muito próxima da falha. E mulheres são menos fadigáveis, precisam de um menor tempo de pausa entre as séries. Ou seja, não vai lá assistir Malhação na TV, não vai lá conversar, mandar WhatsApp durante a sua pausa. Mulheres, vocês não precisam de tanta pausa. É melhor que você dê menos tempo de pausa, mais volumes de repetições e com isso você tende a gerar um maior potencial hipertrófico, ok? Mulheres, vocês são diferentes de homens. Não treinem igual homens, constituições diferentes. Profissional de educação física, nutricionista, quando for pensar em atender homens e mulheres, leve em consideração constituições diferentes, respostas diferentes, ok? Já uma das coisinhas para a gente começar a pensar. Beleza, pessoal? Primeira discussãozinha aí para a gente inaugurar a semana. Aguenta aí, dúvidas, manda aí, vamos discutir. Semana que vem tem mais. Grande abraço aí para todo mundo e até a próxima. Tem dúvida? Manda lá, hein?